Good afternoon, my friends. Boa tarde, meus amigos. O Lucas está falando que é a hora do vovô aqui na Bolsa na Cabeça, assim, quarta-feira, uns 15 para as 4, nas quartas-feiras, aqui na Infomoney TV, a gente fala sobre psicologia do mercado. É um programa chamado A Bolsa na Cabeça. Meu nome é Bo Williams, eu sou analista da Clear Corretora, faço parte do Dream Team Clear e a gente quer seu bem. E particularmente quem quer entrar no mercado financeiro, operar no mercado de renda variável, várias questões psicológicas contraintuitivas que atrapalham todo mundo, né? Eu considero a psicologia do mercado mais importante do que qualquer outro aspecto operacional, mesmo análise técnica, certamente, gerenciamento de risco, criação de trade systems, robôs, expectativa positiva, cálculo de tamanho de posição, todas essas são questões matemáticas que a gente consegue dominar facilmente, mas nós não conseguimos dominar facilmente a nossa mente, nossas crenças, nossos pensamentos, atitudes, sentimentos, emoções e comportamentos. Bem difícil. Sempre tem fatores esperando para nos atropelar em qualquer trade, qualquer operação. Temos que saber quais são e como entender quando eles estão em jogo, né? Porque o mais importante é sempre ser racional e consistente, e isso é muito difícil. A gente está arriscando nosso dinheiro no mercado, isso traz emoções, sentimentos. A gente tem muitas crenças nucleares disfuncionais que aprendemos durante nossa vida. Tem várias armadilhas esperando pegar a gente. Então a gente fala sobre isso na quarta-feira aqui na Infomoney. É um prazer estar aqui sempre. Agradeço a sua participação também. Vai ser gravado, então depois espalhe o vídeo, passe para os seus amigos, etc. Estamos falando de uma continuação do último programa, antes do Carnaval, uns 14 dias atrás, 2 semanas atrás. Uma pesquisa do Mark Douglas no livro dele, uns 15 anos atrás. No fim do livro ele fez uma pesquisa muito interessante, o livro chama-se Trading in the Zone. E essa pesquisa eu achei muito interessante, eu dupliquei no curso A Bolsa na Cabeça para a gente ponderar um pouco o que realmente é uma cabeça saudável no mercado financeiro. Então, quero ir para os slides agora rapidinho, nós vamos passar pelas 20 perguntas e vamos retomar nosso papo, que acho que a gente parou mais ou menos pela metade no último programa aqui. Então, pesquisa Mark Douglas, do livro Trading in the Zone, do ano 2000. Primeiro, aí você fala que se você concorda ou discorda com isso. Para ganhar dinheiro como trader, você precisa saber o que o mercado vai fazer. Essa pergunta a gente falou sobre em detalhes no programa anterior. Então, pode buscar aqui no canal da Infomoney, busca na internet, você vai ver o papo detalhado sobre essa pergunta. Às vezes eu me pego pensando que deve haver uma maneira de operar sem perdas. Também no último programa falamos extensamente sobre essa pergunta. 3. Ganhar dinheiro como trader é prioritariamente uma questão de análise. Sim ou não, né? Falamos a semana passada sobre isso. Meu risco é sempre definido antes de eu entrar em um trade. Sim ou não? Boa pergunta, né? Muitas pessoas não estão fazendo isso na sala ao vivo da Clear. 5. Eu não me importaria em colocar um próximo trade, mesmo que eu não tivesse certeza se ele seria ganhador. Tem uma pegadinha aqui nessa pergunta aqui, porque acho que uma parte da pergunta é saudável e outra é disfuncional. Então não pode concordar com um e o outro e ganhar com essa pergunta. Cuidado com o trocadilho aí. Quanto mais um trader aprende sobre o mercado e como ele se comporta, mais fácil será executar os trades. Quanto mais um trader aprende sobre o mercado e como ele se comporta, mais fácil será executar os trades. Quer dizer,
sabe tudo sobre análise técnica e gráficos e comportamento de preço, isso faz suas operações mais fáceis? Falamos sobre isso semana passada. A minha metodologia me diz exatamente quando entrar e sair de um trade. Sistema mecânico, né? Isso é interessante para a gente manter a nossa razão, em vez de deixar a intuição entrar na nossa tomada de decisão. Eu tenho períodos sustentáveis de sucesso consistente, geralmente seguidos de drástico período de perdas do meu patrimônio. Acho que por aqui que a gente começou, a gente parou, né, no último programa por aqui. Mas vamos para frente para terminar os 20 perguntas, depois a gente volta aqui para 8, 9, 10, começar de novo. 9. Eu frequentemente sinto de forma pessoal que o mercado está contra mim. Muito interessante. Por mais do que eu tento ir para frente, eu sinto muita dificuldade em colocar meu passado emocional para trás. 11. O trabalho principal do trader é identificar padrões de comportamento de preço que representam uma oportunidade, determinar o risco e verificar se esses padrões vão se apresentar novamente como no passado. Também tem uma pegadinha nessa pergunta aqui. 12. Muitas vezes eu não consigo deixar de sentir que eu sou uma vítima do mercado. 13. Operar com sucesso requer um grau de flexibilidade mental muito maior do que o da maioria das pessoas. Também acho muito interessante essa pergunta. Vamos bater um papo longo sobre isso. 14. Independente de quanto dinheiro eu ganho em uma operação, eu nem sempre estou satisfeito. Eu sinto que poderia ter feito mais. Ganância. 15. Quando eu entro em uma operação, eu sinto que estou com uma atitude positiva. Eu tenho expectativa de quanto dinheiro eu posso fazer de uma maneira positiva. Isso tem muito a ver com o sistema de expectativa positiva e execução mecânico do seu trade system. 16. O componente psicológico mais importante de um trader é acumular dinheiro ao longo do tempo, tendo a crença na sua própria consistência. A gente fala muito sobre isso, né? Somos maratonistas, não velocistas. 17. Apesar de não acontecer com frequência, eu gosto muito que meus trades sejam perfeitos. Eu imagino que existe uma maneira de ter um trade perfeito. Então, vamos falar sobre isso também. Eu muitas vezes planejo trades que eu nunca executo e outras vezes executo trades que não planejo. Próximo. Explique por que a maioria dos traders não consegue fazer dinheiro no mercado ou não consegue preservar o que ganha. E, finalmente, se você tivesse a sorte de pedir uma única habilidade como trader, qual seria? Bom, voltando para mim, vamos voltar agora. Eu acho que mais ou menos número 8, né? 8 ou 7. Vamos falar sobre isso aqui. A minha metodologia, número 7, me diz exatamente quando entrar e sair de um trade. Bom, eu gostaria de perguntar para vocês se isso é algo que vocês conseguiram já desenvolver e acreditar e executar. Porque a grande maioria ainda tem muitas variáveis na sua tomada de decisão que deixam com que o comportamento seja completamente caótico, né? Inconsistente. E o Mark Douglas pergunta sobre isso porque ele entende que o mercado é caótico e existem
oportunidades dentro desse caos, mas para observar as oportunidades, nós não podemos mesmos estar dentro também de nosso próprio caos. Então, temos que ter um lugar sólido, calmo, para que a gente possa observar com consistência o que o mercado está fazendo. E não podemos colocar várias lentes diferentes cada minuto, a cada hora, mudando a nossa perspectiva, o nosso pensamento, porque isso cria um caos que faz com que seja totalmente impossível observar essas oportunidades do próprio preço. Lucão, faça favor para mim. Peça lá, por favor, de baixar esse barulho, que está me atrapalhando muito. Esses caras não... por favor. Ok, então, a minha metodologia me diz exatamente quando entrar e sair de um trade. Ele tem que te mostrar isso. Porque para executar no longo prazo, você precisa realmente ter um trade system de expectativa positiva, cuja execução é sempre consistente, e isso ajuda você a ter um comportamento consistente. Tá? Obrigado, viu? Próximo. 8. Eu tenho períodos sustentáveis de sucesso consistente, geralmente seguidos de drástico período de perdas em meu patrimônio. Eu acho muito importante essa perspectiva, porque acho que todo trader que está no ponto de como é que fala, conseguir sucesso, uma pessoa que está desenvolvendo as habilidades matemáticas e psicológicas e tem as capacidades de ganhar, né, consistentemente, ainda tem aquela falha pessoal, e existem vários, né? Mais do que 50 vieses cognitivos, mas tem um gatilho que quando pega fortemente e abre a porta para fazer várias outras, depois, questões psicológicas. Daqui a pouco eu vou lá mesmo, eu mesmo falar com eles. Eu estava falando sobre um dia ou um trade perder todos os seus lucros, né? Você está operando muito bem vários dias ou várias semanas e de repente você faz aquele um único trade que devolve todos os lucros do seu trabalho consistente anteriormente. E só isso que precisa. É só isso realmente que precisa. Um único trade de não colocar stop. Um único trade de fazer alavancagem. Um único trade de operar contra tendência. Um único trade só. Quando ele abre aquela primeira porta para fazer várias outras coisas assim erradas, a gente entra em desespero, o mercado vai contra a gente faz média, a gente opera contra a tendência, a gente faz muita coisa e um trade só perde muito. E aí, todos os outros trades bem feitos, onde a gente perdeu pouco, alguns trades onde a gente ganhou pouco, alguns trades onde a gente ganhou muito. Em um único trade, a gente perde muito e vai para estaca zero ou até negativo. Então, é muito importante observar esse comportamento, se existe em você. Entende como isso gera também uma sensação ruim, que a gente sabe o que fazer, mas não fez. Sabe que tem que colocar stop, sabe que tem que operar na direção da tendência, sabe que não pode alavancar, sabe que não deveria fazer média na perda, mas aquele primeiro trade que a gente não colocou stop começa a ir contra a gente,
ou aquela primeira sensação que a gente tem que ir atrás do prejuízo, em ganhar de novo esse dinheiro. Há aqueles vários estressores e armadilhas que a gente fala sobre no curso Na Bolsa na Cabeça. Ele realmente vira uma bola de neve e em um único trade perde tudo, né? Então, vamos sempre lembrar disso, que o mercado é mais fácil perder do que ganhar, e se a gente agravar a situação com qualquer outro comportamento ou tomada de decisão errada contra o nosso trade system, vamos acabar realmente exacerbando a situação, a bola de neve de perdas. Vamos para o próximo. Eu frequentemente sinto de forma pessoal que o mercado está contra mim. O mercado está contra mim? Vamos analisar essa pergunta aqui. O mercado é o mesmo mercado para todo mundo. Ele não sabe quem você é. O mercado ele é um ser vivo, baseado nas expectativas de todos os participantes do mercado. Cada um que tem fatores e variáveis operacionais diferentes. Cada operador, por exemplo, tem uma expectativa de subida ou queda, subida ou queda. Ele tem seu próprio tamanho de posição e de capital. A gente não sabe se ele está entrando no trade agora para zerar uma posição anterior ou se ele está iniciando uma nova trade. A gente não sabe se ele está fazendo hedge. A gente não sabe realmente o time frame dele, se ele está comprando agora para zerar daqui a uns 3 meses ou daqui a uns 3 minutos. A gente não sabe qual é o trade system que ele utiliza, os sinais de compra e venda que ele utiliza, não sabemos o sistema de money management que também utiliza, tamanho de posição, e todos esses fatores têm dentro de um único participante. Imagina então colocar 10 mil ou 100 mil participantes no mercado, multiplicado sobre todos esses variáveis e tentar entender o que está acontecendo, né? É impossível isso. Então, isso é o mercado. O mercado não sabe quem é você. Não está contra você. Também não está a favor de você. Quem tem que estar a favor de você é você mesmo. Porque o que você coloca dentro do mercado, em termos de expectativa, de energia, de consistência, disciplina, de estatística, psicologia, é o que você vai trazer de volta, tá? Então, quando você, todos os dias, olhe no espelho, entenda que aquele espelho, quando ele está olhando de volta para você, é o mercado. Então, se o mercado está contra você, você mesmo está contra você. E muitas vezes a gente vê isso. Vários traders, digamos, estão contra eles mesmos, porque eles fazem tudo contra a matemática do mercado, tudo contra a psicologia do mercado, e acaba perdendo todo o seu dinheiro, e aí quer olhar para lá, para cá, e achar alguém que está responsável por isso, né? Na verdade, quem está responsável para os ganhos e para as perdas é o próprio indivíduo, em todos os sentidos. No sentido operacional, no sentido matemático, estatístico, no sentido psicológico, tecnológico. Então, gente, o mercado não está contra você. Mas muitas vezes, aliás, grande maioria de principiantes, iniciantes, quando eles entram no mercado, eles realmente estão contra eles mesmos sem saber. Porque não têm as habilidades necessárias para ganhar no mercado. Então, vamos pensar sobre isso. É muito importante. O mercado é seu aliado se você considera o mercado como um aliado. E o mercado não é seu inimigo. Você pode ser seu próprio inimigo se você não realmente desenvolver as habilidades e se preparar para ter êxito no mercado. Okay? Próximo, número 10. Por mais que eu tente ir para frente, eu sinto muita dificuldade de colocar meu passado emocional para trás. Bom, muito interessante essa pergunta, porque
resultado no mercado financeiro tem muito a ver com o presente e o futuro. Tem pouca coisa a ver com o passado, ok? A gente olha no passado e vê padrões no gráfico, por exemplo. A gente entende que o mercado, que o preço tem uma estrutura, ele tem geometrias, ele oferece vantagens estatísticas, etc. Mas cada momento no mercado é único. O que está acontecendo no mercado, devido a todos aqueles fatores de todos os participantes, é uma situação única e não tem nada a ver com qualquer coisa que aconteceu no passado, ok? Então, a gente precisa entender que o mais importante é o presente, executar o trade system no presente com condições técnicas que apresentam vantagens estatísticas aqui no longo prazo. Depois, quando vier o futuro, vamos ver se ganhar ou perder naquele trade individual. Um bom trade system ganha dinheiro no longo prazo, independente de cada trade individual, o resultado de cada trade individual. Então, o que a gente precisa aprender, desenvolver? A capacidade de deixar o passado no passado. Mas isso não é muito fácil. Muitas vezes a gente se atrapalha com o trade anterior, o dia anterior. Se a gente leva o stop no primeiro trade, segundo trade a gente tem talvez um pouquinho mais ansiedade, talvez a execução do trade com menos confiança. Tem muitas pessoas que se machucaram fortemente no mercado anos atrás e as pessoas vão ter que entender aquilo não pode trazer para frente, não pode estar presente quando você está executando hoje. Porque quando a gente está sentindo qualquer medo, quando está sentindo qualquer ansiedade, quer dizer, estamos sentindo a emoção, o sentimento, não estamos no lado racional do cérebro, estamos no lado intuitivo do cérebro. E o Kahneman e Tversky mostraram no seu paper, Prospect Theory, que quem está sentindo emoção assume mais risco. Quem está sentindo dor, sente 2 vezes mais dor do que o prazer no ganho. Então, quando a gente está sentindo dor, sentindo medo, assumimos mais risco. E quando assumimos mais risco, faz estatisticamente muito mais fácil, né, a gente perder nosso dinheiro para o mercado. Eu sei que não é fácil, né, tirar as emoções, particularmente para quem foi machucado no passado. E isso provavelmente vai precisar da ajuda de um profissional, eu acho, às vezes, né. Eu te conto que, pessoalmente, eu sofri muito com essa questão, porque quando eu perdi muito dinheiro em 2001, 2002, foi uma cicatriz que eu demorei anos para superar. Somente depois de 2007, 2008, que eu consegui superar essa questão. E só depois que eu estudei extensivamente o assunto de psicologia do mercado. Então, gente, se precisar ajuda em relação disso, eu posso te ajudar. Se precisar também de ajuda profissional, procure isso, porque tem que ter uma cabeça calma, tranquila, sem medo, sem ansiedade, sem pensamentos negativos, se a gente realmente quer ir para frente. Ok. 11. O trabalho principal do trader é identificar padrões de comportamento de preço que representam uma oportunidade, determinar o risco e verificar se esses padrões vão se apresentar novamente como no passado. Vamos ler isso mais uma vez, porque é uma pegadinha aqui. O trabalho principal do trader é identificar padrões de comportamento de preço que representam uma oportunidade e determinar o risco e verificar se esses padrões vão se apresentar novamente como no passado.
ok? Ok, voltando para mim aqui. O trabalho principal do trader é identificar padrões de comportamento. Eu diria que isso faz parte de um bom trade system. Na verdade, o trabalho principal de um trader é seguir, executar seu trade system consistentemente, fielmente, todos os setups na entrada e na saída, com tamanho de posição correta, sempre com o risco calculado, alvo calculado, relação risco-retorno adequada. Isso é o trabalho, tá? Mas muitas pessoas acham que o trabalho do trader é principalmente baseado no gráfico, né? Em olhar para o preço e tentar adivinhar o que o preço vai fazer no futuro. E eu posso te dizer que isso é impossível. Ninguém pode saber, ninguém tem certeza o que o mercado vai fazer no futuro. Só sabe o que ele fez no passado e o que está fazendo agora. Agora, essas geometrias que a gente identifica, baseado no fractal 5.3, separação fiel cubo, tendência, consolidação, risco, relação risco-retorno, direção, força, tudo isso a gente consegue ver no gráfico. Então, o gráfico realmente é muito importante como uma ferramenta de nosso trabalho. Mas será que esse é o trabalho principal? Eu acho que não. Acho que o trabalho principal é gerenciamento de risco, gerenciamento de capital. Esse é o mais importante, né? Money management, importantíssimo também. Ok? Identificar uma oportunidade, isso tem que ser alguma coisa mecânica. Isso é feito pelo trade system que você desenvolveu. E isso é simples. Eu acho que executar esse trade system é o principal, mas não identificar o padrão no gráfico, né? Não para determinar se existe uma oportunidade, uma entrada ou não. Isso tem que ser muito bem definido, fácil de entender, fácil de identificar. Então, isso não pode ser o trabalho principal. E muitas pessoas acham que é. Gastam muito tempo, uma fortuna, estudando análise técnica, aprendendo sobre todas as teorias, todas as ferramentas, todos os padrões, fractais, indicadores, candlesticks, é uma enciclopédia, tamanho dessa parede atrás de mim, de coisas que você pode aprender sobre análise técnica ou sobre o gráfico. No final das contas, tem que ser muito mais simples do que isso. E ele fala aqui nessa pergunta, acho muito interessante, verificar se esses padrões vão se apresentar novamente como no passado. Como é que a gente pode verificar qualquer coisa no futuro em relação do passado? Não tem como verificar que o preço vai fazer a mesma coisa que ele fez no passado. Aliás, nós já falamos sobre isso. Cada momento no mercado é único. Então, ele não é ligado com qualquer comportamento de preço no passado. Ele pode estar apresentando um padrão que a gente acha interessante. Por exemplo, início de onda 3 para cima, retomada da tendência de alta, o que o Goa chama de caiu, comprou, por exemplo. A gente pode identificar, né, topos e fundos ascendentes e retrações na contratendência, até pontos interessantes em termos de relação risco-retorno. Tudo isso a gente consegue identificar, mas nós não podemos nunca verificar nada até acontecer. Então, nosso trabalho não é verificar nada. Nosso trabalho não é identificar padrão no gráfico. Acho que nosso trabalho é executar o trade system e o trade system considera todos esses fatores, ok? Gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, desenvolvimento de trade system de expectativa positiva, vantagem estatística no longo prazo, relação risco-retorno, psicologia saudável, operação na direção da tendência, não na contratendência, relação risco-retorno 3 para 1 pelo menos, sempre colocando stop. A questão também de saídas parciais e ajuste de risco, tem todas essas questões, tá? Então, isso é nosso trabalho, né? Não pensa que é só o gráfico e não pensa que nós vamos verificar no futuro o que tem a ver alguma coisa no passado.
Ok? 12. O slide aí, por favor. Muitas vezes eu não consigo deixar de sentir que eu sou uma vítima do mercado. Bom, voltando aqui. Vítima. Eu sou uma pessoa, nesse ano eu vou fazer 55 anos. E uma coisa que eu aprendi, o meu pai me ensinou quando eu era pequenininho. Eu sou 100% responsável pela minha vida. Tudo que acontece na minha vida, eu sou responsável. Né? Mesmo se tem aparência que as outras pessoas fizeram algo por mim ou contra mim. 100% do que acontece na minha vida é minha responsabilidade. Não existe vítima na minha vida e certamente não existe vítima no meu pensamento sobre o mercado. O mercado está dentro de você. Se você tiver êxito no mercado, qual a palavra que eu quero dizer? Mérito é seu. Se você não tiver êxito no mercado financeiro, a responsabilidade é sua. Tá? Agora, por que a gente tem essa sensação que o mercado, a gente é vítima do mercado? Aliás, ontem um belo exemplo disso. Ontem, no início do dia, eu falei para a turma lá, coloquei minha compra do índice e falei, eu acho que o mini índice vai subir 1.200 pontos hoje. Eu comprei aqui, meu stop está abaixo do ponto do candle do gráfico de 15 minutos. Era um stop longo de 400 pontos. Mas o alvo era 1.200 pontos. Então tinha relação risco-retorno 3:1. O que o gráfico de 15 minutos fez? Ele desceu, estopou, me tirou do jogo, subiu imediatamente de onde eu entrei e subiu mais 1.200 pontos. Então eu consegui pegar mais tarde a continuação dessa tendência, mas aí levei violinada feia e estava muito engraçado, que o mercado faz isso. Mas isso é porque ele é caótico, isso é porque ele entende. Muitas pessoas vão colocar seu stop logo abaixo do pivô anterior e o mercado realmente queria subir fortemente e já tinha identificado isso nos nossos vídeos na parte da manhã. Aliás, todo dia no canal YouTube da Clear, no canal no Facebook da Clear, você pode ver nossas análises diárias, o que a gente acha que vai acontecer na base swing trade e day trade. Então, eu dei muita risada, mas eu não pensei que o mercado estava contra mim. Eu pensei depois que realmente o mercado está dentro do seu comportamento estatístico, poderia ter voltado lá para pegar o stop e depois voltar a subir, exatamente o que ele fez. Então, tem que entender, o mercado faz o que ele bem entender, preço respeita a geometria do fractal 5.3, separação fiel cubo e tudo, mas nunca temos certeza o que ele vai fazer e ele pode fazer o que ele bem entender. Mas isso não quer dizer que a gente é vítima do mercado, que a gente tem que aceitar isso como um fato. E tem que desenvolver nossos trade systems, executar de uma maneira que esse comportamento de preço vira uma vantagem para a gente, não uma desvantagem. Tá? Muitas pessoas acham, eu não vou colocar stop, porque assim que eu coloco stop, sempre quando eu coloco stop, o mercado vai lá e pega meu stop. Né? Muitas pessoas pensam, eu não vou entrar nesse trade, porque quando eu entro no trade não dá certo. E quando não entra, sempre dá certo. O que mais? A questão de violinada é muito frustrante, realmente. Né? Tem várias outras questões. Mas tem que dar risada, tem que entender o que é isso. Isso é o próprio caos. O caos não tem como a gente assim, definir com matemática. Aliás, deixa eu voltar para falar um pouco sobre caos. Caos é muito interessante, porque mesmo se tiver uma fórmula determinística, mas nessa fórmula que governa perfeitamente qualquer processo, se a gente começar com um ponto inicial diferente, ou se a gente medir com erros diferentes, o resultado, no fim,
do processo é totalmente diferente. Então, mesmo se tivesse uma fórmula mágica, determinística, perfeita, que o preço teria que seguir, a gente ainda não poderia prever o comportamento de preço por causa de todos esses fatores no mercado que causam os pontos iniciais, os fatores iniciais e a medição desse fórmula ter erros diferentes todos os dias. Então, isso não existe, né? O mercado é assim. Então, vítima do mercado, o mercado é você. Se você é um vítima, então você é vítima você mesmo. Provavelmente se sente que é vítima em outros aspectos da vida. Eu tenho um conselho para vocês, então. Você é 100% responsável pela sua vida. Tudo na sua vida. Nessa questão, se você quer ser vítima ou não, a escolha é sua também. Tá? Pode escolher de não ser vítima, como eu escolhi. Tá? O mercado não está contra você, nem sabe quem você é. Bom, 13. Operar com sucesso requer um grau de flexibilidade mental muito maior do que da maioria das pessoas. Isso é interessante que a gente pode debater em dois sentidos essa pergunta. Né? Grau de flexibilidade mental. O que quer dizer isso? Eu posso ver vantagens e desvantagens nisso, ok? Vamos supor que eu tenho flexibilidade e entender que o mercado pode mudar seu comportamento ou sua direção quando ele bem entender, como ele quiser, ok? Se eu tenho flexibilidade de entender que eu não tenho como engesser o mercado, não importa do que eu quero, independente do que eu queira, ele vai fazer o que ele bem entender. Então eu preciso ter essa flexibilidade de respeitar isso. Não fica eu engessado nos meus pensamentos ou meus comportamentos, por exemplo, de comprar novos fundos quando o mercado está em tendência de baixa, ou tentar adivinhar o topo quando ele está em tendência de alta. Eu preciso ter a flexibilidade no meu comportamento de reconhecer quando o preço muda o comportamento dele entre tendência, consolidação ou subida e queda. Tá? Mas eu não posso ser flexível na maneira que eu olho para o mercado. Eu não posso ser flexível na maneira que eu executo o meu trade system. Eu não posso um dia utilizar um trade system e outro dia utilizar outro. Eu não posso ser inconsistente na maneira que eu calculo o tamanho de posição, o meu risco. Então, flexibilidade, eu acho que realmente não tem lugar em nosso trabalho. Muitas pessoas vão discordar comigo. Não, cara, você tem que ser flexível, né? Porque você mesmo falou, o preço sobe, o preço cai, ele muda de direção, aí você tem que assimilar isso, você tem que respeitar isso. Sim, mas o meu trade system já faz isso. O meu trade system é algo mecânico. E eu não posso ter flexibilidade na maneira que eu executo o meu trade system. Então a flexibilidade é algo que é matematicamente, estatisticamente construído dentro do trade system, não dentro da minha mente. Isso é importantíssimo entender. Consistência e disciplina não quer dizer flexibilidade. Certamente a questão de mudar de direção, virar a mão no meio de um trade, isso aqui só dá dor de cabeça, eu acho. Então, veja isso, né? De um lado é importante respeitar o que o preço está fazendo e mudar nossa percepção do comportamento de preço quando ele muda. Não adianta a gente luta contra preço. Eu quero comprar, mas ele está caindo. Mas eu quero comprar, mas ele está caindo. Mas eu vou comprar de qualquer jeito, mas ele está caindo. Agora eu comprei, estou perdendo dinheiro, não coloquei stop, mas eu vou comprar mais, porque eu quero comprar, mas ele está caindo.
Isso não é flexibilidade. Na verdade, eu não sei o que é isso. Isso também não tem lugar nenhum em nosso trabalho. Então, o preço muda, a gente tem que perceber isso, mas nosso trade system não muda. E a gente não pode ter muita flexibilidade na execução do trade system. 14, como é que está de tempo? Oh, só mais 5 minutos. Semana que vem a gente vai continuar aqui. Independente de quanto dinheiro eu ganho em uma operação, eu nem sempre estou satisfeito. Eu sinto que poderia ter feito mais. Isso é muito interessante. Eu não acho tão importante essa questão aqui. Que o Trade System mostra quando a gente vai entrar, quando a gente vai fazer a saída parcial, quando a gente vai sair do total. Mas às vezes a gente tem uma condição técnica muito bonita de forte tendência que vai muito mais longe do que a gente imagina. E às vezes a gente tem a sensação que deixou dinheiro na mesa, né? Comprei o dólar, coloquei o stop, relação risco-retorno 3:1, achava que não ia passar certo ponto, chegou no meu alvo, saí do trade. De repente, continua subindo, e não dá oportunidade com um pullback, por exemplo, um novo pivô para ter uma relação esse risco-retorno legal, não dá oportunidade de entrar de novo no trade. E a sensação é ruim, né? A sensação é, poderia ter ganho mais. Olha, ele foi embora sem mim. Mas sabe quando a gente executa o trade planejado na maneira que a gente planejou, isso é uma vitória, isso é correto. Talvez a gente precisa dar um pouquinho mais folga para preço quando a gente percebe que ele está dentro de realmente forte tendência. Porque forte tendência não surpreende sempre. Quando está em tendência de alta, às vezes vai para a lua mesmo. E quando está em tendência de baixa, às vezes vai para zero. Então, em condições técnicas de forte tendência, vamos dar um pouquinho mais folga. Talvez não apertar o stop tão fortemente. Ou talvez tentar fazer posições parciais baseadas em fractais diferentes, onde a gente sempre tem uma posição, mesmo que seja pequena, para continuar com a tendência, caso ele continuar. Mas o mercado vai dar sempre o que ele vai dar. Nós vamos ajustar os fatores de quanto a gente quer ganhar, baseado na entrada, no stop, no alvo e tamanho de posição. Depois o mercado vai rolar, ele vai subir ou vai cair, vai nos stopar, ou a gente vai sair parcialmente ou lá no alvo. Isso depende totalmente do preço depois disso. Então, tem que ser satisfeito quando você sai do trade, porque a saída também é mecânico, é baseado no seu trade system. Aí, ponto final. Saiu do trade, esse trade acabou. Entrou na coluna, na planilha de estatística para calcular a perda média, o ganho médio, relação risco-retorno na média, assertividade, né? 42% ou 46% dos trades. E aí você procura a próxima oportunidade sem pensar naquela outra. Sabe por quê? Se você achar em cada trade que poderia ter ganho mais, você não está pensando no ganho, você está pensando na perda. Se você pensa na perda, você vai sentir dor. Se você sentir dor, que é 2 vezes mais, você sente 2 vezes mais dor do que a alegria quando você ganha um trade. Se você pensa nessa dor, você vai procurar uma maneira de apagar a dor. Você quer apagar a dor? Já. Então, você vai sair do raciocínio do seu trade system e vai entrar no caos, vai entrar na intuição. Você vai tentar operar dentro de condições técnicas desfavoráveis para apagar a dor que não deveria existir. Né? Porque você poderia ter ganho mais. A gente nunca é satisfeito, é muito interessante. Não fez o trade, o preço foi embora, você começa a sentir dor. Fez o trade, ganhou dinheiro, ele foi um pouco mais longe, você começa a sentir dor. Sentir dor, você vai apagar a dor. Vai apagar a dor já.
Quando você opera em condições técnicas difíceis, você vai fazer mais perdas, aí vai sentir mais dor e vai bola de neve do comportamento contra tudo que a gente está tentando ensinar no curso A Bolsa na Cabeça, né? Acho bom parar por aqui, né? Tem mais 5 para falar semana que vem. Eu tenho o vídeo de 2 semanas atrás, também está aqui na InfoMoney. Eu vou postar também no canal A Bolsa na Cabeça no YouTube e também no Facebook. Lá tem um curso de 14 horas que é gratuito para todo mundo sobre o assunto mais importante. Eu preciso bater na mesa. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Quem é vencedor no mercado já entendeu, já aprendeu e já desenvolveu as habilidades psicológicas para poder executar seu trade system com consistência e disciplina. E quem perde dinheiro no mercado financeiro ainda não sabe que essas questões existem e certamente não dominou ainda ou desenvolveu essas habilidades. Só que todo mundo quer fazer um curso de análise técnica. E ninguém quer estudar sobre ela mesma. Ninguém quer fazer lição de casa de um curso gratuito online para aprender a coisa mais importante de tudo, que é você mesmo. Então, eu e a Maria Alice, doutora Maria Alice, nós desenvolvemos esse curso para tentar fazer algo bem, bom para vocês. Nós queremos seu bem. Aqui na Clear, na InfoMoney, na XP, nós queremos seu bem, tá? Então, faça sua lição de casa, volta semana que vem, a gente vai bater um papo mais 45 minutos sobre psicologia do mercado, a bolsa na cabeça. Muito obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Até mais.